Capítulo 12. Desarmando as armadilhas do caminho para o sucesso. O ingênuo crê em tudo, mas o sábio reflete sobre uma questão. Provérbios 14:15. 2 dos meus primos serviram na guerra do Vietnã. De todos os perigos que enfrentaram, o pior eram as minas terrestres cobertas por folhagem. Em um segundo elas poderiam mutilar ou matar um soldado desatento. Salomão revela que há um tipo de armadilha semelhante na sua vida pessoal ou profissional capaz de causar um efeito igualmente desastroso. E qual o nome dessa armadilha? Ingenuidade. Qualquer pessoa pode cair nela, por mais inteligente, instruída, bem-sucedida financeiramente e realizada que seja. Desde os 14 anos, Philip T. Farnsworth revelou sua genialidade. Aos 19 começou a trabalhar no desenvolvimento da primeira televisão. Muitos dos mais proeminentes cientistas, engenheiros e os maiores fabricantes do mundo haviam determinado que um aparelho daquele tipo seria financeiramente inviável. Porém, aos 24 anos de idade, Farnsworth recebeu 2 patentes pela invenção da câmera televisiva e do aparelho receptor. Outro inventor, Edward Armstrong, criou um método de amplificação sonora chamado frequência modulada, FM, que é o cerne da transmissão usada no rádio, na televisão e nos celulares de hoje. Sem a FM de Armstrong, a transmissão sonora moderna não existiria. Ainda assim, apesar da inquestionável genialidade desses homens e de suas inestimáveis contribuições à comunicação de massa, nenhum deles lucrou substancialmente com as próprias invenções. Praticamente falido, Armstrong cometeu suicídio. Farnsworth jamais recebeu um centavo dos milhões de dólares em royalties prometidos pela empresa de eletrônicos que mais lucrou com sua invenção. Como isso pôde acontecer? Salomão responde a essa pergunta em Provérbios 14:15 quando diz: o ingênuo crê em tudo, mas o sábio reflete sobre uma questão. Note bem, embora esses homens fossem gênios do mundo das ciências, no mundo comercial eram muito ingênuos. Ambos foram traídos por pessoas em quem confiavam. Farnsworth recebeu de braços abertos um cientista enviado pela RCA, e mostrou-lhe como construir um dos principais componentes do aparelho. Ele estava convicto da honra entre os homens de ciência. O cientista Vladimir Zorikin roubou sua tecnologia e, anos depois, foi exaltado como o inventor da televisão. Também Armstrong foi traído por David Sarnoff e pela RCA, o presidente e a empresa em que tinha confiado. Após anos de batalha judicial, quase falido, ele se atirou pela janela do seu apartamento no 13º andar. O mesmo me aconteceu algumas vezes. Incentivado por amigos e parentes, investi 7,5 milhões de dólares em 3 empresas que hoje valem 200 mil dólares. Por quê? Confiei na minha intuição e fui em frente sem hesitar nem aprofundar o exame das propostas. Não segui o conselho de Salomão. Violei 3 de suas mais importantes advertências e, consequentemente, me dei muito mal. Ingenuidade e QI. A ingenuidade está menos relacionada ao QI do que à maneira como a pessoa lida com situações específicas e com a vida em geral. O ingênuo tende a simplificar demais uma situação, e por isso não consegue ver os fatores críticos que possam ter um efeito significativo no resultado final. Como dissemos, gênios podem ser tão ingênuos quanto pessoas de inteligência mediana. Salomão chama de ingênuo aquele que não reflete sobre uma questão, antes de escolher como agir. A maioria das pessoas não consegue realizar uma avaliação mais apurada por um ou mais dos motivos abaixo. Você se identifica com algum deles? Simplificação. Todos temos uma tendência natural à simplicidade. Queremos que as coisas sejam simples. Queremos ser capazes de entendê-las imediatamente, sem termos que decifrar um manual de instruções ou fazer nosso dever de casa. Queremos acreditar em todo mundo e aceitar de imediato tudo que ouvimos. Infelizmente, isso é tolice. Em Provérbios 1:22, Salomão lança a seguinte repreensão: até quando, ó ingênuos, havereis de amar a simplicidade? Decisões importantes nunca são simples. Sempre existem fatores importantes e mais complexos que devem ser investigados e levados em consideração. Presunção. Em Provérbios 27:1, Salomão adverte: não te vanglories do amanhã, pois não sabes o que ele trará. Salomão se refere a uma atitude e comportamento presunçosos. Presumimos que as mesmas condições e oportunidades do presente estarão disponíveis no futuro, seja ele o dia seguinte, a semana que vem ou o próximo ano.
Agimos ingenuamente por impulso, presumindo que amanhã poderemos corrigir quaisquer erros que cometamos hoje. Não refletimos sobre o problema antes de tomarmos uma decisão, achando que poderemos nos preocupar com isso mais tarde. Tudo muda a cada segundo, e presumir que amanhã teremos as mesmas oportunidades e condições de hoje é, ao mesmo tempo, uma tolice e uma ingenuidade. Confiança nas pessoas erradas. Temos o hábito de confiar mais do que deveríamos em pessoas que não conhecemos bem. Na maioria das vezes, elas são menos talentosas, experientes, competentes e honestas do que parece. Vão sempre mostrar o que têm de melhor, e geralmente as julgamos em questão de minutos. Em cada uma das minhas más decisões como investidor, confiei cegamente em alguém. Nenhum dos que me incentivaram merecia o nível de confiança que depositei neles, seja por desonestidade ou excesso de otimismo. Em cada caso, confiei que aquelas pessoas eram honestas e competentes em suas análises. Se tivesse seguido a advertência de Salomão e refletido sobre o assunto, pesquisando mais a fundo suas conquistas e parcerias anteriores, não teria depositado tanta confiança nelas. Deixar-se levar pelas aparências. Nossa reação a uma pessoa ou situação muitas vezes baseia-se inteiramente nas aparências. Uma pessoa pode ser carismática ou ter uma excelente aparência. Uma oportunidade de negócios pode parecer extraordinária à primeira vista. Porém, as aparências quase nunca dizem o suficiente para sustentar uma decisão importante. Também por me deixar seduzir pelas aparências, tive notáveis prejuízos. Preguiça. Nossa tendência natural é fazer o mínimo possível para conseguir o que queremos. O mesmo vale para o processo de tomada de decisões. Refletir sobre uma questão exige muito mais esforço e criatividade do que simplesmente aceitar um argumento ou uma pessoa convincente. A única maneira de driblar essa tendência natural é examinar com diligência as questões importantes para tomarmos as melhores decisões. Pressa. Quando estamos com pressa de tomar uma decisão, geralmente o fazemos sem analisar por completo o problema. Em cada uma das minhas decisões insensatas como investidor, as pessoas envolvidas disseram-me para agir imediatamente para não perder a extraordinária oportunidade que tinha nas mãos. Em Provérbios 21:5, Salomão adverte: porém aos afoitos resta a garantia da pobreza. A pressa é uma das formas mais recorrentes de ingenuidade. Quantos maus casamentos começaram porque uma das partes pressionou para se casar mais depressa do que a outra pretendia? Fique alerta quando alguma pessoa o pressionar para que se apresse. Pise nos freios, não deixe ninguém apressá-lo a tomar uma decisão importante. Faça questão de levar o tempo que for necessário para se aprofundar, buscar conselhos e agir com o cuidado necessário para tomar uma decisão sábia. Visão curta. Na maioria das vezes, nossa visão é muito limitada para que possamos tomar a melhor decisão baseando-nos apenas em nosso próprio conhecimento e experiência. Salomão adverte em Provérbios 15:22, na falta de conselhos, os planos fracassam, porém, havendo conselheiros de sobra, eles triunfam. Tomar uma decisão importante sem buscar conselhos não é apenas ingenuidade, é uma tolice. Quando contamos com a opinião de especialistas e com conselhos de quem entende do assunto, expandimos radicalmente nosso campo de visão e nos tornamos muito mais qualificados para tomar uma decisão sábia. Integridade. Infelizmente, estou convencido de que quanto mais honesta é a pessoa, maior sua propensão à ingenuidade. Por quê? Pessoas honestas nunca pensam em mentir, roubar ou prejudicar alguém. Por isso têm dificuldade em imaginar que alguém possa agir assim. Meu sogro é um dos homens mais honestos que conheci na vida. Quando era um dos mais bem-sucedidos vendedores da IBM, foi chamado pelos donos de uma empresa de computação menor. Eles lhe disseram que pagariam uma comissão muito mais alta do que a da IBM. Meu sogro não tinha motivos para duvidar, pois jamais deixaria de cumprir uma promessa. Além do mais, aqueles homens eram membros atuantes da sua igreja. Assim, ele largou uma carreira de 20 anos na IBM sem refletir sobre a questão. Fechou uma enorme quantidade de negócios para o novo empregador, mas nunca viu a cor do dinheiro das comissões prometidas. Ficou chocado. Como podiam mentir tão descaradamente? Sua honestidade o fez confiar demais em homens que mal conhecia e o impediu de avaliar o passado deles. Ganância. Às vezes estamos tão ansiosos por ganhar algo que queremos acreditar em tudo o que nos dizem, na esperança de que essa oportunidade seja nosso bilhete de loteria premiado. Em cada um dos meus investimentos, quis acreditar nas projeções de pessoas otimistas, ignorando todas as advertências que me foram feitas.
A chance de multiplicar meu dinheiro era irresistível. A ganância impediu que eu refletisse sobre a questão. Arrogância, uma das grandes fontes de ingenuidade. Pessoas arrogantes pensam que são mais espertas do que todo mundo. Não sentem necessidade de buscar conselhos ou realizar uma investigação diligente. Já sabem o que precisam saber, são donas da verdade. Salomão diz: o orgulho vem seguido da destruição, e o espírito arrogante, de uma derrocada. Cedo ou tarde, a arrogância cega a pessoa. Prioridades equivocadas. Às vezes as pessoas decidem não se dedicar a refletir mais profundamente sobre um problema antes de tomar uma decisão importante por não darem o devido valor a investigações diligentes. Preferem ver televisão, navegar na internet ou fazer centenas de outras coisas menos relevantes. Nunca colocam entre suas prioridades a superação da ingenuidade por ignorarem o quanto ela pode lhes custar. A solução. A solução de Salomão para a ingenuidade é um dos mais simples preceitos de seus escritos. Ele nos desafia a refletir sobre uma questão, antes de tomarmos uma decisão importante. No capítulo 2, analisamos a qualidade da diligência. Refletir sobre um problema significa aplicar todos os elementos da diligência ao processo de tomada de decisão. A diligência é como um holofote gigante, basta ligá-lo e a escuridão da ingenuidade desaparece. Alguns temem que, ao realizarem uma investigação diligente, possam estar insultando a outra pessoa. Temem que ela diga: "Você não confia em mim?" Se isso acontecer, responda o seguinte: "Não tenho nenhum motivo para não confiar em você, mas este é um procedimento que adoto em todos os casos. Para evitar qualquer problema, sempre sigo uma regra simples: refletir sobre uma questão antes de tomar qualquer decisão importante. Se a pessoa for verdadeiramente honesta, ela respeitará seu cuidado e aceitará qualquer tipo de investigação que você realizar. Não seja ingênuo no que diz respeito a escolhas erradas. Em Provérbios 22:3, Salomão nos adverte: o prudente vê o mal e se afasta, o ingênuo, porém, segue adiante e sofre por isso. A maioria das pessoas não entra totalmente ignorante em uma situação antiética ou ilegal. Geralmente elas são alertadas antes e, nesse momento, têm uma escolha. Salomão nos diz que o sábio toma consciência e se afasta. Os ingênuos, no entanto, recebem um alerta, sentem uma certa perturbação, mas escolhem continuar seguindo na mesma direção. Muitos homens e mulheres veem sinais de alerta surgirem em seus relacionamentos quando fazem coisas que ferem suas consciências, como usar drogas, beber e trair seus cônjuges. Essas pessoas percebem os sinais, sentem o peso na consciência e têm de fazer uma escolha: dou as costas e me afasto, ou sigo adiante? Conselheiros matrimoniais revelaram-me que a maioria das vítimas de violência doméstica foi agredida fisicamente uma ou mais vezes por seus parceiros antes do casamento. Elas viram o sinal de alerta, mas foram ingênuas a ponto de levarem o relacionamento até o altar. 20.000 vidas são interrompidas todos os anos por conta de motoristas embriagados que escolhem continuar a beber mesmo sabendo que deveriam parar. Quando entram nos seus carros, no fundo sabem que não deveriam estar dirigindo, no entanto, decidem seguir adiante. Há um caminho que parece correto. Salomão adverte que às vezes escolhemos caminhos que parecem corretos, mas que acabam se mostrando equivocados. E quando isso acontece? Quando deixamos de aplicar a diligência em nossas tomadas de decisão. Em Provérbios 14:12, ele diz: há um caminho que parece correto aos olhos do homem, porém, no fim, ele leva à morte. Refletir com diligência sobre uma questão evitará que isso aconteça. Em Provérbios 14:18, Salomão nos diz: os ingênuos herdam a insensatez, mas os sagazes serão coroados com a sabedoria. Em outras palavras, somente aqueles que refletirem sobre os problemas antes de tomarem decisões importantes serão recompensados. Em vez de ganharem a reputação de insensatos, serão premiados com a reputação de sábios. Como fazer escolhas sábias? Não negue sua ingenuidade. Escolha refletir sobre as questões. Aceite que a sua tendência natural na tomada de decisão é seguir o caminho da preguiça e da ingenuidade. Escolha deliberadamente refletir sobre as questões antes de tomar decisões importantes. Busque conselhos. Nunca é demais insistir nesse ponto. Salomão nos adverte repetidas vezes para buscarmos conselhos. Em Provérbios 11:14, ele diz: por falta de direção, um povo se arruína, e se salva por muitos conselheiros.
Em Provérbios 15:12, afirma: na falta de conselhos, os planos fracassam, porém, havendo conselheiros de sobra, eles triunfam. Mais adiante, volta a insistir: todo objetivo é alcançado através de conselhos. Sem os conselhos dos meus sócios, eu jamais teria tido sucesso nos negócios. Sem os conselhos do Dr. Gary Smalley, não viveria o casamento feliz que tenho hoje. E sem os conselhos de Salomão, não teria alcançado sucesso e felicidade duradouros. Escolha seus amigos e parceiros com sabedoria. Em Provérbios 13:20, Salomão diz: aquele que anda com sábios, sábio se tornará. Porém, aquele que anda na companhia dos tolos será destruído. Aqueles que você escolhe como parceiros ou sócios podem fazê-lo crescer ou levá-lo à ruína. Embora você seja amigo de alguém, isso não significa que pode escolhê-lo como sócio. Fique atento a qualquer sinal de alerta que indique desonestidade. Observe quais são as prioridades da pessoa e como a vida dela é organizada. Como ela trata seus pais, seu marido ou sua esposa, seus irmãos ou filhos. O que valoriza mais na vida? Evite a companhia de pessoas tolas. Escolha ser prudente todos os dias. É fundamental ser prudente no momento de tomar uma decisão importante em qualquer área de nossas vidas. Se você está diante de uma decisão de negócios, financeira ou pessoal, reflita sempre sobre o problema. Se fizer isso e aplicar os passos que discutimos, você tomará decisões sábias que lhe trarão grandes recompensas. Caso contrário, sua tendência natural irá conduzi-lo ao caminho da ingenuidade, que leva à decepção e ao fracasso. Do conhecimento para a sabedoria. 1. Faça uma lista de 2 ou mais decisões que você considera terem sido grandes erros, pessoais, profissionais ou financeiros. Por exemplo, um gasto desnecessário, um mau investimento, aceitar o emprego errado ou se demitir do certo, um fracasso no casamento ou como pai. 2. Quais das seguintes causas da sua ingenuidade contribuíram para essas decisões? Simplificação. Presunção. Confiança nas pessoas erradas. Preguiça. Deixar-se levar pelas aparências. Pressa. Visão curta. Integridade. Ganância. Arrogância. Prioridades equivocadas. 3. O que você poderia ter feito de diferente, enquanto tomava sua decisão, para fazer uma escolha melhor? 4. Einstein definiu a loucura como o ato de repetir sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. O que você pode fazer de diferente nas suas decisões futuras para garantir escolhas que reflitam sabedoria e não ingenuidade? 5. Coloque no papel as decisões importantes que você precisa tomar no momento atual ou no futuro próximo. 6. Para cada uma dessas decisões, escreva um parágrafo sobre o que você fará para garantir que sua escolha seja a melhor possível. Capítulo 13. A maior causa do prejuízo financeiro. Assim são os caminhos de todas as vítimas da ganância, ela rouba a vida daqueles que habita. Provérbios 1:19. Teste: verdadeiro ou falso? Os ricos são mais gananciosos do que os pobres e a classe média. Quanto mais dinheiro uma pessoa ganha, mais gananciosa ela tende a ser. A ganância não é um problema na minha vida. Quando pensamos em ganância, sempre a vemos em outras pessoas. A verdade é que as sementes da ganância estão presentes no coração de todos nós. Em alguns, essas sementes vão sutilmente criando raízes e passam a influenciar cada vez mais as decisões, impedindo-nos de alcançar o que mais valorizamos. Em outros, elas se tornam ervas daninhas que sufocam a alegria da vida. Salomão nos mostra como evitar que a ganância se enraize e como fugir da sua influência ou controle. Primeiro, vamos saber como Salomão define ganância. Você respondeu verdadeiro para qualquer uma das perguntas acima? Pela definição de Salomão, a resposta certa para todas as questões seria falso. O que você quer e com que intensidade? A ganância não está relacionada apenas ao dinheiro. Embora possa certamente impulsionar a busca de uma pessoa por riquezas e bens materiais, é uma atitude que pode levar a vários comportamentos. Salomão usa 2 palavras em hebraico para descrever a ganância. Uma significa desejar profundamente algo, e a outra sugere querer algo a ponto de se dispor a violar os direitos do próximo para obtê-lo. A ganância é um anseio profundo por determinada coisa que gera a disposição de consegui-la custe o que custar.
Em outras palavras, o que define a ganância não é o fato de você querer algo, e sim a intensidade com que você o quer. Uma pessoa pode ser gananciosa em qualquer área, na busca por poder ou reconhecimento, por amor, por satisfação sexual, por lazer ou por um hobby. Porém, na nossa sociedade, a forma mais visível de ganância é a busca pelo dinheiro. Ganância é um anseio profundo por determinada coisa que gera a disposição de consegui-la custe o que custar. A ganância pode crescer como um câncer. Michael Landon era um dos meus mais queridos amigos em Hollywood. Quando ele me convidou para filmar seu último projeto, parecia em plena forma. Perguntei-lhe como estava e ele respondeu: Steven, nunca estive melhor na vida. 4 semanas depois foi diagnosticado com câncer de pâncreas e fígado. Ao contrário dos cânceres mais agressivos, o do pâncreas cresce lentamente durante anos e geralmente se torna sintomático apenas no estágio final. Mike morreu 3 meses depois do diagnóstico. Meu pai, por outro lado, foi diagnosticado com um tipo muito agressivo de câncer de pulmão. A doença apresentou sintomas semanas após seu início. Papai morreu 7 meses depois do diagnóstico. A ganância pode crescer como qualquer um desses 2 cânceres, de modo agressivo e evidente desde o começo ou de modo mais sutil e oculto até causar uma perda terrível. Foi assim que a ganância entrou na minha vida. Fui convencido a fazer maus investimentos por conta da minha ingenuidade. No entanto, o que me deixou suscetível aos palpites otimistas daqueles que roubaram meu dinheiro foi a ganância. Eu queria ganhar muito dinheiro rapidamente. Quando me dei conta da ganância, era tarde demais, minhas economias tinham sumido. Você sucumbe à ganância? Se eu perguntasse se você é ganancioso, provavelmente sua resposta seria não, e você estaria sendo sincero. No entanto, a ganância pode estar se enraizando sutilmente no seu coração. O fato de ainda não ter gerado um sintoma preocupante ou uma consequência devastadora, não significa que ela não exista ou que seja benigna. Se você não se prevenir ou se tratar, cedo ou tarde ela roubará o que você mais valoriza. As consequências da ganância. 1. Ela pode roubar sua vida. Quando vi pela primeira vez a advertência de Salomão, em Provérbios 1:19, de que a ganância pode roubar a vida daquele que a possui, pensei que fosse uma metáfora. Porque, de fato, conheci inúmeros homens e mulheres em que a ganância causava perturbações, conflitos, uma sensação de vazio, de falta de propósito, de infelicidade. Agora sei que ela também pode roubar literalmente a vida de uma pessoa. Um dos meus ex-sócios fez fortuna com uma série de negócios. Ele tinha uma mulher linda e filhos maravilhosos, mas a ganância lhe roubou toda a alegria e satisfação. Quando seu negócio entrou em colapso, ele deu um tiro na cabeça. 2. Ela pode destruir sua segurança financeira. Em Provérbios 28:22, Salomão nos diz que a pessoa que tenta enriquecer rapidamente acaba pobre. Aquele que busca a riqueza instantânea traz a maldade no olhar e não pensa sobre a pobreza que o acometerá. Para os obcecados pelo enriquecimento, Salomão diz que a riqueza abrirá as asas e sairá voando como uma águia. 3. Ela pode afetar seus entes queridos. Se você for como eu, tenho certeza de que muitas vezes pensou: o que eu estou fazendo é problema meu, não tem nada a ver com meus pais, minha mulher ou meus filhos. Porém, em Provérbios 15:27, Salomão adverte: o ganancioso traz desarmonia para o próprio lar. Não existe nada que seja problema exclusivamente seu. Nossos atos afetam todas as pessoas que nos cercam. E não importa se a sua ganância é financeira, material, se é por um gosto ou um vício. Nos negócios, ela pode ser inicialmente bem intencionada. Queremos apenas ganhar mais dinheiro para dar uma vida melhor às nossas famílias. Porém, à medida que as sementes da ganância se enraizam, nos envolvemos de tal forma no trabalho que acabamos negligenciando a família que queríamos beneficiar. 4. Ela pode levar à falência emocional. Em Provérbios 13:7, Salomão escreve: existem homens que enriquecem, mas, ainda assim, nada têm. Qualquer pessoa que tenha lido a biografia de Howard Hughes percebe com clareza essa verdade. Ele se deixou levar pela ganância, riqueza, poder, fama e pelas conquistas amorosas. Foi proclamado o homem mais rico do mundo, mas, apesar disso, não tinha felicidade duradoura, satisfação nem segurança. Você também pode conseguir tudo o que cobiça, mas Salomão garante que, mesmo que o consiga, não terá nada de valor. 5. Ela pode roubar sua felicidade e o sentido da sua vida.
No começo você só quer um pouquinho mais. Depois, mais um pouquinho. No começo, você pensa no assunto de vez em quando. Depois, começa a pensar nele todo dia, até que ele domine seus pensamentos o dia inteiro. Por fim, não consegue se sentir feliz ou satisfeito, porque está sempre voltado para o que não possui. Você perde sua razão de ser porque sua vida agora está centrada na busca pelas coisas que ainda não tem. Assim é a ganância. 6. Ela pode roubar sua integridade. Em Provérbios 28, 20, Salomão afirma: aquele que tem pressa em enriquecer não será inocente. A ganância nunca é paciente. Ela está sempre com pressa de conseguir aquilo que cobiça, gerando a atitude de quero o máximo que puder e quero agora. Ela alimenta seu impulso natural por gratificação imediata. No intuito de enriquecer mais rapidamente, as pessoas se dispõem a fazer coisas antiéticas, imorais ou ilegais. Não há nada de errado em desejar mais. Porém, quando esse desejo se torna nossa principal meta, ou nos faz deixar de lado nossas prioridades e nossa ética, ele se torna ganância. 7. Ela gera uma falsa sensação de segurança. Em Provérbios 11, 28, Salomão escreve: aquele que se fia em suas riquezas cairá. Infelizmente, quanto mais dinheiro uma pessoa ganha, maior a chance de se tornar arrogante. Ela se sente onipotente e começa a correr riscos. E quando cai, a queda é dura. Detectando a ganância em seus estágios iniciais, lembre-se, a ganância não é definida pelo que você quer, e sim pelo que você faz para obter o que deseja. A ganância também não é simplesmente o desejo por dinheiro e bens materiais. Ela pode estar presente em cada desejo da sua vida: sucesso, amor e sexo, álcool, riqueza ou bens de consumo. A ganância transforma nossos desejos naturais em uma devastadora necessidade de ter cada vez mais, sem considerar o que é melhor para nós e para o próximo. Para impedir que ela controle nossas vidas, precisamos estar atentos para os sintomas que nos alertam da sua presença. Sintomas iniciais da ganância. Cobiça. Todos nós sentimos um desejo momentâneo de ter coisas que os outros possuem. Isso é perfeitamente natural. Mas a cobiça é um desejo forte e persistente de algo que você não tem. Esse algo se torna o foco dos seus pensamentos e anseios. Obter essa coisa acaba se tornando a principal prioridade de sua vida, substituindo outras mais importantes. Mais. À medida que você conquista seus objetivos e adquire as coisas que quer, em vez de sentir gratidão e alegria pelo que tem, concentra-se no que ainda não tem. Descobre que, apesar de estar satisfazendo seus desejos, sente pouco contentamento ou alegria duradoura. Rápido. Em vez de perseguir com calma o que quer e trabalhar para consegui-lo, você procura atalhos para obtê-lo mais depressa. Hoje em dia as pessoas contraem dívidas imensas no cartão de crédito, porque querem coisas demais antes de terem poder aquisitivo para tanto. Fechar os olhos para seus valores. Quando você se dá conta de que é capaz de trair seus valores ou sua integridade para conseguir o que quer mais depressa do que o normal, pode ter certeza de que está sendo dominado pela cobiça. Se repetidas vezes trair seus valores, pode ser tarde demais. A boa notícia é que, se perceber que tem uma tendência à ganância, você pode pisar no freio e voltar atrás. Mais turbulência. Se você estiver passando por muitos conflitos, adversidades e problemas, procure descobrir para onde está direcionando seu foco. Quando nos concentramos constantemente nas coisas que não temos, criamos turbulência em nossas vidas e nas daqueles à nossa volta. Esse tipo de turbulência pode ser um sinal de que a ganância está nos dominando. Como a ganância se instala em nossos corações. Ao terminar a faculdade, eu queria apenas ter sucesso profissional e prover as necessidades da minha família. Quando nosso segundo filho nasceu, eu estava afundado em dívidas e mal tinha dinheiro para pagar as contas. Depois de muitos fracassos, abri um novo negócio com meus sócios. Foi uma época empolgante. Sem que eu percebesse, meu foco se deslocou da minha família para o sucesso nos negócios. Passei a viajar cada vez mais, até que no 10º ano estava passando a maior parte do tempo na estrada. Não estava trabalhando tão duro por dinheiro ou bens materiais. Minha ganância era por criar mais e mais projetos de sucesso. Eu adorava meu trabalho. Porém, no processo, sacrifiquei minha família. Na época, eu poderia jurar que não era ganancioso, pois meu foco não estava no dinheiro. Mas a verdade é que eu tinha ganância, pelo sucesso, pelos elogios e pela admiração dos meus sócios. A ganância pode afetar qualquer objetivo.
pode até gerar um sentimento de posse em relação a seu cônjuge e seus filhos capaz de afetar gravemente o relacionamento. É possível alcançar um sucesso extraordinário sem ser ganancioso? Talvez você esteja pensando, que história é essa? Eu comprei este livro para aprender os segredos de Salomão, porque quero alcançar mais sucesso e ganhar mais dinheiro. Bem, você pode alcançar um sucesso extraordinário e aumentar sua renda usando os segredos de Salomão. Não há nada de errado ou imoral em desejar ser bem-sucedido. Esse desejo se torna imoral apenas quando ganha tons de ganância. O verdadeiro sucesso é uma consequência natural da aplicação da sabedoria de Salomão, como temos visto no correr do livro. O essencial é esforçar-se para alcançar o sucesso dentro da perspectiva certa. Esteja alerta para os sintomas da ganância, busque conselhos de outras pessoas que se importam com você e com a sua família. Isso evitará que a ganância se instale no seu coração e na sua vida. Instruções de Salomão para alcançar o sucesso sem ganância. Salomão oferece diversas instruções para alcançarmos o sucesso e a riqueza. Concentre-se em uma meta e não no dinheiro. O que de fato você quer alcançar na sua vida, na sua família, na sua carreira ou em um projeto em especial? Quando você sabe qual é a sua meta, basta aplicar o que aprendeu sobre diligência e as demais estratégias que estudamos. Em Provérbios 14, 23, Salomão escreveu: todo trabalho é lucrativo, mas limitar-se a palavras leva apenas à pobreza. Se você aplicar verdadeira diligência aos seus esforços em qualquer projeto, gozará de grande sucesso na maioria das vezes, se desde que sua busca pelo sucesso não o faça abandonar seus valores e prioridades. Use seu trabalho para alcançar o sucesso financeiro, em vez de buscar o enriquecimento por outras vias. Salomão diz que todo trabalho é lucrativo. Diz também que devemos ser diligentes e primorosos no que fazemos. Sou um profissional de marketing. Ganhei muito dinheiro com meu trabalho e perdi muito me aventurando fora da minha área de atuação. Se você aplicar a sabedoria de Salomão aos seus gastos, suas economias crescerão. Se buscar conselheiros competentes, sem tentar enriquecer da noite para o dia, seus investimentos darão lucros significativos. Não tente ficar rico. Salomão nos ensina claramente a não nos concentrarmos em ficar ricos. Fazê-lo é uma das maneiras mais rápidas de ir à falência. Em Provérbios 23, 4, 5, ele escreve: não deixes a busca pela riqueza consumir-te, não apliques nisso a tua inteligência. Nela pousam os teus olhos, e ela não existe mais, pois certamente fará asas para si, como águia que voa para o céu. Quando investi em projetos no intuito de ficar rico, perdi meu dinheiro. Mas, quando me concentrei em alcançar metas com o meu trabalho, tive mais sucesso do que poderia imaginar. Todo mundo quer ganhar na loteria. Todos querem ficar ricos com o mínimo de esforço possível. Mas, para cada ganhador, existem milhões de perdedores. Por outro lado, 100 em cada 100 pessoas que são diligentes e primorosas no que fazem alcançarão o sucesso. Embora isso envolva um esforço bem maior, gosto muito mais desse caminho. Como superar a ganância? Como nos livrarmos da ganância depois que somos afetados por ela? Concentre-se em ser generoso para com os necessitados. Em Provérbios 21, 26, Salomão diz: o justo dá e nada retém. A generosidade é ao mesmo tempo a vacina e o antídoto para a ganância. A maneira mais fácil de eliminá-la da sua vida é esforçar-se ao máximo para doar-se ao próximo. Você não precisa esperar ficar rico para ser generoso. Pode doar seu tempo, sua bondade, suas palavras de incentivo, seu trabalho e qualquer dinheiro ou bens materiais que tiver. Rick Warren, autor do best-seller Uma Vida com Propósitos, declarou que ele e a esposa ficavam com 10% dos direitos autorais e doavam 90% para um programa de caridade que criaram para ajudar pessoas em todo o mundo. Mas desde cedo, ele exerceu a generosidade. Quando se tornou pastor em sua igreja, ele e a esposa combinaram dar 10% de seu modesto salário para obras sociais, aumentando a doação em 1% a cada ano. Depois de 20 anos, a porcentagem chegou a 30%. Pare de buscar riqueza. Em Provérbios 23, 7, Salomão nos diz que um homem é como os pensamentos que carrega no coração. Se seus pensamentos e emoções estiverem concentrados em enriquecer, você será infectado pela ganância. Em vez disso, deixe seus pensamentos se concentrarem nas suas metas e na generosidade em relação ao próximo.
Não se deixe enganar pela natureza da ganância. Um amigo meu me contou uma história trágica de sua infância. Sua mãe o levou a um circo onde um treinador entrou na jaula de uma serpente enorme. Como já havia feito inúmeras vezes, o treinador ficou imóvel enquanto a serpente começava a se enrolar em seu corpo. Então a serpente começou a se contrair, e a plateia ouviu, horrorizada, os ossos do homem se quebrando. Quando veio a ajuda, era tarde. Meu amigo acrescentou: sabe qual foi o erro do treinador? Ele pensou que tinha domado a serpente. Mas é impossível mudar a natureza dela. O mesmo se aplica à ganância. Todos achamos que é possível controlá-la. Mas, se você permitir que ela se instale, ela acabará roubando a sua vida, figurativa ou literalmente. O conhecimento para a sabedoria. Detectando as sementes da ganância. 1. Fique atento aos seguintes sintomas da ganância em sua vida. Você cobiça o que as outras pessoas têm. Independentemente do que consegue, você logo quer mais? Você tem pressa de conseguir o que deseja? Você traz suas prioridades ou ética para conseguir o que quer? Você anda sentindo menos contentamento e satisfação? Você sente uma agitação crescente em sua vida? 2. A ganância é um problema, no seu trabalho ou na sua carreira? Nos seus investimentos ou economias? No seu desejo por bens materiais? Nos seus relacionamentos? No seu lazer ou nos seus hobbies? 3. Descreva atitudes específicas que você pode tomar para desapegar-se da ganância. 4. Você usa cartões de crédito para comprar artigos supérfluos mesmo quando está sem dinheiro? O que poderia fazer para deixar de comprá-los quando não pode?